que você faria se durante a entrevista de emprego dos seus sonhos você mijasse nas calças na frente do chefe do RH? E o pior, o que você faria se descobrisse que a maior vergonha da sua vida foi friamente planejada por alguém? Antes que você esqueça, já deixa o seu like que agora eu vou contar uma história muito bizarra, mas que revela muito sobre a nossa sociedade e várias das notícias que tem rolado nos últimos tempos. O ano de 2016 começou meio conturbado para a francesa Marie-Hélène Brice, com seu segundo filho tendo nascido há poucos meses e estando desempregada, mas em fevereiro as coisas davam sinais de melhora quando ela recebeu um convite para uma entrevista de emprego no Ministério da Cultura da França. Após 2 horas de viagem entre sua casa e o ministério em Paris, encontrou-se com seu possível futuro chefe, Christian Negre, o diretor de recursos humanos. Ele apresentou-se, ofereceu um café e a convidou para conversarem em uma caminhada pelas redondezas do ministério, onde o papo poderia ser mais leve e ela poderia ir se habituando com o ambiente. O papo e a caminhada duraram horas, tanto quanto a agonia de Marie, que não demorou muito após iniciar a caminhada para começar a sentir uma vontade muito forte de urinar. Acontece que, pro azar dela, nenhum banheiro público ou comércio aberto aparecia no caminho como salvação. Após segurar muito e a bexiga começar a doer, cheia de vergonha, precisou ser honesta com o futuro chefe, que demonstrou compreensão e foi muito solícito ao retirar o casaco e segurá-lo em forma de cabana para que a moça se aliviasse ali mesmo em público na beira do rio Sena. A entrevista não foi muito adiante depois disso, mesmo com reiterados pedidos de desculpas da mulher que àquela altura pensava ser alguma consequência do parto recente. Só 2 anos depois disso é que ela descobriu que na verdade aquele descontrole fisiológico foi totalmente induzido graças a uma dose cavalar de uma droga diurética adicionada por Christian em seu café. E a caminhada de quase 3 horas por um percurso sem banheiros também não era um acaso. Quem lhe contou não podia estar mais certo do que afirmava a polícia, e Marie infelizmente não estava sozinha. O que policiais descobriram foi um verdadeiro modus operandi do funcionário de alto escalão que, usando sua posição hierárquica, inventava entrevistas de trabalho apenas com o intuito de fazer as candidatas se urinarem. E eram também seus longos anos como funcionário público, respeitado a ponto de ser condecorado como Cavaleiro da Ordem Nacional do Mérito, que lhe serviam como escudo, garantindo que ele praticasse tal abuso impunemente entre 2009 e 2018, quase uma década de sadismo. Para se ter uma noção da certeza de impunidade e cara de pau do sujeito, ele atuava há 2 anos como membro do Conselho Superior para a Igualdade entre Mulheres e Homens, quando durante uma reunião um colega do trabalho o flagrou tentando filmar as pernas de uma subprefeita por baixo da mesa. Denunciado formalmente pelo colega, no mesmo mês Christian foi afastado de suas funções e no mês seguinte sofreu uma busca e apreensão, onde em computadores e HDs apreendidos foram encontrados muitas provas. Além de fotos e vídeos de pernas, muitas ao lado de poças, um arquivo foi crucial para a polícia, uma planilha chamada Experimentos, onde constavam os nomes de todas as vítimas, além de detalhes estranhamente ricos sobre cada uma. Data, horário da entrevista, horário que tomou café, a partir de que horas passou a demonstrar sintomas, a hora exata em que urinou e muitas observações específicas, como sobre a intensidade do jato, se a pessoa tinha se molhado ou não, os sons, o odor, as reações das mulheres, das 248 mulheres. Entre sua denúncia, o flagrante policial e a sua demissão do governo foram apenas 3 meses, mas se a resposta aparentava ser rápida e certeira, lá se vão quase 10 anos e Christian segue aguardando julgamento em liberdade, tendo inclusive seguido trabalhando em empresas privadas apenas usando um sobrenome diferente. Para a polícia, promotoria e especialistas, o comportamento demonstra um prazer do Christian em sentir-se sob o controle daqueles corpos, usando da sua posição social e hierárquica tanto como meio de atuação como de proteção. O nome da planilha ser Experimentos escancara como aquelas mulheres eram vistas apenas como corpos usáveis, objetos de estudo ou satisfação pessoal. E isso revela como mulheres sempre serão vítimas enquanto seus corpos estiverem condicionados à hierarquia vigente. Tem sido tantas as notícias absurdas, uma atrás da outra, como essa mais recente sobre o estupro coletivo, que fica evidente o quão comum é esse comportamento masculino, mesmo que sem planilhas, de ver o corpo da mulher apenas como um objeto de experimentação. Ao querer controlar a roupa, ao querer controlar a urina, ao querer controlar o papel na sociedade, ao querer controlar o relacionamento, ao querer controlar no tapa, ao querer controlar se vive ou não após terminarem. Para os homens, as mulheres são apenas corpos. E ainda que seja justo dizer que infelizmente isso é muito mais antigo que o capitalismo, sem dúvida se pode afirmar que dentro dele definitivamente não há saída. Pois se homens enxergam corpos femininos como exploráveis, o capitalismo não perdoa corpo algum. Corpos femininos sempre abaixo de masculinos, corpos negros sempre abaixo de brancos, corpos pobres sempre abaixo de ricos, corpos com deficiência sempre abaixo dos tidos como perfeitos. Portanto, a justiça para tantos casos rotineiros de abusos sobre corpos como o de Christian contra aquelas 248 mulheres
mulheres ou os 5 caras que abusaram da jovem de 17 anos em Copacabana precisam de justiça exemplar e rápida. Mas também precisamos entender que não será pela justiça que também explora corpos que uma mudança vital acontecerá. Não é sobre falta de lição de moral, falta de saberem que é errado fazer o que fazem. Não há nada de natural no comportamento possessivo de homens contra mulheres. Assim, uma sociedade de posses, onde corpos são propriedades. É nóis.